Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel e hoje nós vamos falar de ranqueamento de dados no Excel. Você sabe fazer a classificação dos dados nas suas tabelas, nas suas planilhas? Você sabe como criar ranking? Bom, a gente vai mostrar, pessoal, diversos recursos do Excel que você pode utilizar para fazer a classificação em ranking, seja utilizando o recurso, seja utilizando fórmulas e funções do Excel, das mais simples até as mais avançadas. Além do que você vai ver aí o uso do 365 e também de funções antigas nas versões anteriores. Então acompanhe esse vídeo do início ao fim, que diversas dicas que a gente vai passar para a criação de exemplos práticos de ranking no Excel para suas tabelas e planilhas. Então vamos lá? Planilha na tela! Olha aí a nossa planilha na tela. Pessoal, hoje eu tenho aqui 3 exemplos, né? Que eu acho que assim, é para tirar dúvida mesmo, né? E até servir de norte para você que às vezes fica pesquisando na internet possibilidades de fazer um ranqueamento das suas tabelas, das suas planilhas, para ilustrar melhor, né? Essas informações. A gente vai falar de diversos recursos que a gente tem no Excel, de fórmulas, de funções, seja para as versões antigas como para as versões mais novas em Excel, ok? Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? Vem aqui na descrição www.cursodeexcelonline.com. Você aprende isso daqui e muito mais, além do que conto com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel de verdade. É a primeira vez que chega no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem dica nova de Excel. Então vamos lá, pessoal. Olha as nossas planilhas aí. Essa primeira planilha já está o resultado, tá? Eu já coloquei aqui para você ver, ó. Aqui a gente vai ter, pessoal, na verdade, 3 colunas, né? Que vão servir de apoio, porque imagine que você tem isso daqui, ó. Vou copiar esses dados, vou colocar numa planilha nova. Imagine que você tem isso daqui, ó. E teu chefe pede para você classificar esses dados, né, na planilha, para ilustrar. Quando a gente fala dessa classificação, ok? A gente já pensa no recurso de classificar dados, tá bom? Beleza, posso usar? Lógico que você pode. Aí você poderia fazer o quê? Ó? Seleciona a tua planilha, na planilha não, né? A tabela em si. Você vai vir aqui, ó, página inicial, você tem aqui o recurso, ó, de classificar, cadê o classificar aqui, ó, aqui em cima, tá? Classificar e filtrar, tá? Essa ferramenta ele vai ter aqui, ó, classificar de A a Z, de Z a A, classificação personalizada, o que a gente vai usar. Então vou vir nela, vou pedir para ele classificar por faturamento, e aqui tem a opção, ó, do menor para o maior, ou do maior para o menor. Vou colocar do maior para o menor. Repare que ele fez o processo de classificação, tá? Então seria um dos modos que você poderia utilizar no Excel. Qual seria o outro modo? Você vir aqui e habilitar o recurso de filtro. E com o filtro você também consegue classificar de acordo com a coluna, ó, do menor para o maior e do maior para o menor. Então esse elemento te permite fazer também essa opção de classificação de dados. Tudo bem? Outro recurso que você poderia utilizar, ó, eu vou selecionar essa tabela, eu vou inserir, vou fazer uma tabela dinâmica da tabela intervalo aqui ao lado, ó, aqui, tá? Só para ficar fácil, né, ó, coloca aqui a planilha existente, vou fazer aqui do lado, tá? Opa, deixa eu mudar aqui o intervalo, que sem querer o intervalo bagunçou, né? Vamos selecionar aqui o intervalo certinho, pronto, olha lá. E vou fazer aqui na célula E2, vou dar OK, criou meu espaço. Quando eu lanço unidade, quando eu lanço faturamento em valores, eu estou com a réplica da tabela. Mas vamos imaginar que você quer colocar os 3 maiores valores. Você vem aqui em rótulo de linha, filtro de valores, 10 primeiros. E aí você pode colocar aqui, ó, os 3, né, ó, itens por soma de faturamento. Ó, os 3 primeiros. Ele vai listar para você aqui os 3 primeiros. Repare que ele colocou um valor a mais, tá? Porque nós temos valores aqui que estão se repetindo. Aí você fica pensando, puxa, mas o professor não está ainda classificado. Você vem aqui, ó, mais opções de classificação. Você também pode colocar aqui, né, ó, decrescente, ó lá, vou colocar por soma de faturamento.
olha só, ele faz a classificação para você. Tudo bem? Então isso é um exemplo. Imagine que eu vou pegar aqui, ó, São Paulo, vou colocar 40 mil agora, ó. Coloquei 40 mil, não atualizou ali. Aqui eu teria que vir aqui ó, na análise da tabela dinâmica, vou dar um atualizar, repare que eu estou agora com os 3 primeiros valores. Tudo bem? Então isso daqui são recursos do Excel que a gente pode utilizar para fazer esse ranqueamento, criar um gráfico, fazer uma ilustração através de caixa de texto. Mas a gente para por aqui? Não. Isso são recursos que a gente tem que a gente pode fazer a classificação. O que eu vou mostrar para você é que nós temos aqui, por exemplo, essa tabela e a gente vai fazer o uso de funções para você fazer uma tabela auxiliar que vai ter essa classificação exibida no ranqueamento sem a necessidade dos recursos. Vamos aprender como fazer isso? Então veja bem, eu vou clicar aqui ó, na prática 1, tá? Eu já montei aqui a estrutura, deixei limpa. A primeira dica e truque que eu vou passar para você é o seguinte, você vai vir aqui, ó, faz uso da função lim, coloca A1 e divide ele por 100, por 1000, o que você achar mais interessante, tá? Eu vou colocar aqui, pessoal, por 100, que eu acho que é o suficiente nesse exemplo, tá? Vou clicar e arrastar, você vai ver que ele vai colocar um número decimal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a vantagem é que esse número não vai se repetir. Esse número, pessoal, eu vou somar com essa soma de faturamento para ter um valor total diferenciado, isso mesmo. Por quê? Porque eu não consigo, pessoal, trazer valores repetidos com o uso de funções. Por exemplo, se eu for fazer um PROC-V e procurar o maior valor, repare que eu tenho 2 valores que são maiores. Ele só vai me retornar um, o primeiro que ele encontrar. Então como que eu vou retornar aqui múltiplos valores? Como que eu vou colocar isso numa classificação? O primeiro truque é você fazer o uso da função lim e dividir por ele. Por 100, 1000, 10.000, você escolhe. Nessa outra coluna aqui, ó, que é a coluna de total, eu vou somar, ó, vou pegar esse valor de faturamento mais esse valor da linha. Ao fazer isso, eu vou ter agora valores diferenciados que não se repetem e que eu consiga agora fazer uma classificação. Para isso, eu posso fazer o uso da função ordem EQ. Eu vou vir aqui, ó, ordem.eq. Professor, o meu não tem. Se não tiver a função ordem EQ, use a função ordem. Ordem EQ está presente nas versões, se eu não me engano, 2013 e superiores, tá? 2016 tem também ela. A 2010, 2007 provavelmente vai ser a função ordem. Utilize a função ordem, tá bom? Olha lá o que eu vou fazer, ó. Eu tenho que pegar o número, ok, ó, ponto e vírgula, e selecionar o nosso intervalo de referência. E vou travar ele aqui. Quando eu faço isso, ele verifica esse 29.000, qual a posição de ranqueamento aqui no intervalo. Ao dar o Enter, veja, esse valor é o 4º valor. Quando eu clicar e arrastar, veja que ele vai me retornar a classificação daquele valor que a gente deseja. Logo a seguir, eu posso fazer agora ó, um PROC-V. Igual PROC-V, eu vou localizar ó, a nossa opção do ranking, né, ó, aqui. Ponto e vírgula, eu vou selecionar a matriz, ó, essas 2 primeiras colunas. Vamos travar elas? Ponto e vírgula, vai me retornar a posição da coluna 2, ponto e vírgula 0. Tudo bem? Ao fazer isso, repare que eu tenho Ceará. Ceará é o nosso maior valor. Como que eu sei? Porque aqui, ó, Ceará é 30.000. Então agora, se eu clicar 2 vezes, ele vai passar a forma para as demais, trazendo as opções que a gente tem ali com o uso da fórmula, né? Colocando na posição correta de ranqueamento. Se eu quero trazer agora o valor do faturamento, mesma coisa, ó, igual PROC-V, vou procurar aqui ó, a posição no ranking, aqui na nossa tabela, né, ó, nessas 3 primeiras colunas, travo elas, ponto e vírgula, coluna 3, ponto e vírgula, 0. Fecho, veja que trouxe o 30.000. Quando eu clicar aqui, prontinho, eu tenho as informações. Agora, conforme eu lançar aqui uma atualização, vamos pegar São Paulo, passar para 40.000. Ao dar o Enter, repare que ele classificou esses dados ali. Então, conforme corre uma alteração,
automaticamente é atualizada aqui ao lado. Detalhe importante, eu coloquei os valores assim, pessoal, até valores repetidos, e essa casa decimal eu deixei apenas ali com 2 casas decimais, só para ficar fácil a visualização. Eu sugiro que aqui você faça, tá, pessoal, uma divisão, talvez por um número bem maior, ó. Ok? Ó, se você clicar aqui, ó, você vai ver que vai estar tudo assim, mas os valores estão certinhos, tá? Ó. Se eu aumentar aqui, ó, o número de casa decimal, você vai ter essa referência que eu acabei de ilustrar a você, ó, do 1 até o 10, nesse exemplo fictício que a gente está usando para explicar a você. Bom, então você viu o uso da função ordem EQ, você viu o uso da função procv, você viu o uso da função lim e você viu essa criação de colunas auxiliares que facilita nessa ilustração dos valores. Professor, e se eu tivesse aqui, por exemplo, outro 29 mil, ó, vamos pegar aqui, ó, Amazonas, ó, vou colocar 29 mil, ó, 29 mil. Vou dar um Enter, ó. Repare que ele vai lançar aqui também o 29 mil, na 4ª posição, assim. Tudo isso por causa da função ordem EQ que analisou aquela coluna de total. Tudo bem? Pessoal, esse é o primeiro exemplo. Antes de eu continuar, eu tenho uma dica muito importante a você. Que tal você assistir agora uma aula online gratuita sobre o segredo das funções C? Segredo das funções C? Não, segredo da função C. Nós temos diversos segredos que eu mostro nessa aula online gratuita. Ela está aqui na descrição. Então rola a página, tem o link dela, vai lá assistir essa aula que é totalmente gratuita e um presente que eu deixo para você aprender um pouco mais sobre uma das principais funções que nós temos no Excel, o uso da função C. Bom, vamos retomar? Nesse próximo exemplo já está o resultado basicamente aqui, tá? Ó, deixa eu só dar uma formatadinha aqui bonitinho. Pegar aqui um pincelzinho, pronto. Aqui a gente passa para número mesmo. Que a ideia é muito similar àquilo que você viu, tá? Aqui eu fiz uso da função lim e aqui eu fiz a soma dela. Tudo bem? Então aquilo que você viu anteriormente é a repetição. Tá? Ah, professor, eu não vi, eu pulei o vídeo. Pulou o vídeo, vamos recapitular então, vai? Rapidinho. Igual lim a 1, que eu estou pegando a posição do 1, dividido por 100, tá bom? Olha lá, ó. Trouxe o número decimal e logo em seguida eu faço a soma do faturamento com lim para ter um valor da nossa classificação e um valor diferente, tudo bem? Aqui, pessoal, a gente tem aqui, ó, o uso da função maior. Aqui ao lado tem, ó, uso da função maior, enfim, eu fiz 2 tabelas auxiliares para mostrar esse outro exemplo de ranqueamento, tá? O primeiro detalhe é o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, deixa eu apagar os valores, daqui, aqui também eu vou apagar, tá? E isso daqui é uma solução que você poderia pensar no uso do PROC-X no 365. Mas, professor, o meu é 2019, não tem o 2016, não tem. Calma. Se você não tem o PROC-X, já vou mostrar um outro exemplo, uma outra dica que você pode utilizar, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui o faturamento. A primeira coisa que eu faria seria o uso da função maior, onde eu vou pegar aqui ó, a nossa matriz, tudo bem? Ó, dar um F4 nela, ponto e vírgula, lim A1. Por que lim A1? Porque eu quero que ele me retorne o maior valor. Tudo bem, ó? 30.000,005. Vou clicar e arrastar. Repare que nós temos os valores aqui. Com base nesses valores de faturamento, nós temos eles, né? Mas, Michel, eu queria que colocasse valor. Calma, são detalhes que a gente vai aprender agora, tudo bem? Então, se eu estivesse utilizando, ó, deixa eu aumentar agora aqui, ó, inserir uma outra coluna, colocar aqui faturamento real, tá? Faturamento real, valor real. O que eu poderia fazer? Eu poderia fazer o uso do PROC-X, que é uma função exclusiva do 365. Então vou procurar esse valor, ponto e vírgula, aonde? Nessa coluna aqui. Vou travar ela, ponto e vírgula. Qual que é a minha matriz de retorno, né? Minha matriz de retorno é aqui, ó, o valor do faturamento que eu quero que ele traga. Vamos travar. Aí eu vou fechar e vou dar um Enter. Ó. Retornou 30 mil. Se eu clicar 2 vezes, ele vai trazer todos os valores. Tudo bem? Passamos para o formato monetário
e logo a seguir eu faço outro PROC X, onde eu vou procurar aquele valor do faturamento, do maior faturamento, aqui na nossa matriz de procura, e em seguida selecionar a matriz de retorno, tudo bem? Fecho, ao dar o Enter, veja que eu vou ter também o mesmo exemplo sendo aplicado. O que é interessante de dizer é que essa forma que eu apliquei o maior, eu poderia aplicar aqui, tá? Não ter essa coluna auxiliar, mas aplicar essa fórmula aqui dentro na hora do PROC X. Mas você vai imaginar, mas Michel, e essa outra que você tem aí, ó? Eu tenho um outro exemplo, não tem? Vamos apagar aqui? Vamos apagar aqui, tudo bem? Primeira coisa que eu preciso trazer seria o faturamento, né? Aquele maior faturamento, que eu já fiz aqui, ó, com o uso da função maior, tudo bem? E vale lembrar que ele está trazendo o primeiro maior porque eu estou utilizando o conceito do Lean. Se eu tenho ali um maior faturamento, logo eu poderia fazer o quê? Ó? Igual índice. Eu vou pegar aqui, ó, o valor do faturamento, que é o nosso índice, primeiramente, ó, vou travar ele. E ele quer saber a posição da linha. Aí eu faço uso da função corresp, onde eu vou localizar esse valor aqui nessa matriz aqui. Travo ela, ponto e vírgula zero, fecho, fecho, parênteses. Ao dar o Enter, veja que retornou 30 mil. Quando eu clicar duas vezes, veja que trouxe também os valores. O mesmo conceito que eu fiz aqui para essa coluna, eu faria para a unidade. Então, olha lá, ó, igual, índice, vou selecionar as unidades, vamos travar elas, ponto e vírgula. Em seguida, número da linha, faço o corresp. Eu vou localizar o valor do faturamento, lá naquela coluna de total, vamos travar ela, ó, ponto e vírgula, ó, a correspondência exata, fecho, fecho. Vou dar um Enter, ó, é repetição, tá? Clico duas vezes, repare, ó, que está idêntica. Ele conseguiu também fazer aí pra gente a exibição desses valores de faturamento. Vamos mudar um aqui na tabela base, ó, 40 mil. Repare que automaticamente refez a classificação. Colocar 9 mil no Ceará agora, olha lá, reclassificou os dados. Então você viu agora outras funções no Excel que a gente pode utilizar para fazer essa ranqueamento, essa classificação e deixar ilustrativa em uma tabela de dados para suas planilhas aí no Excel. Bom, agora para quem usa o 365, né? E quem é aluno do curso também já conhece um pouquinho dessa outra função, ok? Então aqui você tem aquela coluna que você faz com o uso do Lean, né? Ó, deixa eu passar ela para número. Então você já sabe, né? Ó, igual Lean A1, pega ele, divide por 100 ou por 1000, clicou nela, clica duas vezes. Ao lado você faz o quê? Igual faturamento mais o Lean, para você ter um valor diferenciado. Fez isso? Clica duas vezes, ele vai trazer para você aqui. Repare que eu tenho aqui ao lado, tá? Apenas duas colunas. E você vai falar, poxa, tá mais limpo, professor, tá mais limpo. Mas como que a gente pode fazer esse tipo de classificação aqui, ó? Olha só, esse índice de classificação é um exemplo bem bacana de recurso que a gente pode aplicar. Mas olha só, essas duas colunas, linha e total, não seriam nem usadas aqui nesse exemplo. Então quer dizer que essas duas colunas não precisa? Não precisa. Vou vir aqui e vou excluir. Excluir. Mudou alguma coisa? Não. Agora, vamos mudar de São Paulo aqui para 45 mil? Olha só, reclassificou. Por quê? Porque eu estou usando uma função que se chama classificar por. É uma função nova do Excel, funciona nas versões 365. Como que funciona ela? Igual classificar por. Vou selecionar, ó, a matriz de dados, que seriam essas duas colunas. Repare que eu estou selecionando a partir dos seus valores, não a linha de cabeçalho. Ponto e vírgula. Qual que é o índice de classificação? É a coluna que eu quero, ó. É a coluna de faturamento. Ponto e vírgula. Ascendente ou decrescente? Se eu colocar o 1, olha o que ele vai fazer, ó. Ele vai colocar do menor para o maior.
Agora, se eu vier aqui e colocar menos 1, o que ele faz? Do maior para o menor. Repare que eu não preciso de ter valores diferentes, né? 30.000,00001 para ele diferenciar. Ele sabe que ele tem que lançar aquele valor do intervalo. Então o 365 ele trabalha de uma forma melhor, mais ilustrativa para facilitar, né, a aplicação da fórmula e da função na sua planilha nessa classificação de dados. Então, qualquer que for o valor, eu vou pegar o Acre, ó, 55 mil. Olha só, já lançou lá. Amazonas, vamos lançar 55 mil em Amazonas? Automaticamente lançou lá e fez a classificação. O que é legal do classificar por, que você pode ter mais critérios de classificação. Então, se eu tivesse mais colunas, algum outro critério também poderia utilizar aqui neste exemplo. Bem bacana, não é? Bom, pessoal, eu mostrei hoje a vocês como criar ranking para suas tabelas e planilhas no Excel, falando de diversas funções, diversos recursos que podem ser aplicados nas suas versões que vocês usam aí no dia a dia de vocês. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, eu vou. E até a próxima. Mas lembre-se, quer aprender Excel comigo? Vem na descrição, www.cursodeexcelonline.com. Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Bom, pessoal, você deve estar gostando desse vídeo, não é? Que tal você agora conferir o depoimento do que os alunos falam dos nossos cursos? Então confira o depoimento do nosso aluno. E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Luigi. O curso é show de bola, não tenho o que falar. Sem falar que o Michel também esclarece muito as nossas dúvidas quando a gente precisa pelo grupo do WhatsApp, pelo Facebook, até mesmo pela plataforma, né? Ou pelo e-mail. A gente é muito bem atendido. O curso é sensacional. As videoaulas nos deixam com conhecimento muito bom em planilhas. E agora eu estou conseguindo poder mexer tranquilamente com o fluxo de caixa, orçamento doméstico e até tô conseguindo entender sobre o dashboard. Deixar um likezão aí pro professor Michel, o curso é fantástico, que vale a pena o investimento. Obrigado aí, Michel, um forte abraço aí.